Meu nome é Augusto Kluskowski Júnior, eu sou médico veterinário, trabalho na vigilância sanitária e eu tenho uma grande relação com farmacêuticos porque a vigilância sanitária nasceu sendo multidisciplinar lá com Oswaldo Cruz, que pegou diversos profissionais e inclusive teve uma mescla das atividades de saúde com as atividades de segurança. E até hoje nós continuamos com a multidisciplinaridade dentro da vigilância sanitária. Então eu trabalho com farmacêuticos, com nutricionistas, com diversos outros, sendo o farmacêutico um dos profissionais de grande atuação dentro da vigilância sanitária como veterinário. Bom, o Dia da Vigilância Sanitária ele é comemorado no dia 5 de agosto pelo patrono da vigilância sanitária e pelo nosso idealizador, que é o médico Oswaldo Cruz. Dia 5 de agosto é o dia do aniversário dele e agora, em 2025, ele estaria completando 153 anos. A vigilância sanitária, ela nasceu, na verdade, no Rio de Janeiro, em 1904, quando o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, ele enfrentava diversas epidemias e Oswaldo Cruz, ocupando o cargo de conselheiro, que era o equivalente ao ministro da saúde na época, necessitou montar a polícia da vacina para conter a revolta da vacina. Eles precisaram trabalhar aquilo para poder fazer com que a população se vacinasse e eles pudessem controlar as epidemias de doenças que estavam devastando aí. Oswaldo Cruz permaneceu durante um bom tempo à frente do Ministério, dando uma valoração muito grande à prevenção e controle de doenças. Inclusive, alguns anos depois, ele, em uma empreitada que ele teve, que era o diagnóstico da condição de saúde dos portos brasileiros, ele passou por Manaus entre 1911 e 1913, fazendo o diagnóstico de saúde e quais eram as doenças que aconteciam nesse importante porto do nosso país naquela época. Muito interessante. Quando nós pensamos em saúde pública e pensamos no SUS, qualquer cidadão logo na cabeça vem de cara o posto de saúde, o atendimento médico, o dentista, a vacina. Mas na verdade esse componente é o componente de atenção básica do SUS. Quando nós estudamos a Lei 8080, nós vemos que a saúde pública, o SUS, tem dois grandes componentes, a atenção básica e o outro componente é a vigilância em saúde. Dentro da vigilância em saúde, nós temos a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Então, esse componente, ele atua dentro da nossa vida muito mais do que a atenção básica, só que ele atua de uma forma bastante silenciosa. Então, a gente muitas vezes imagina que não usa o SUS, mas quando você considera o componente de vigilância sanitária, que atua sobre todos os bens e serviços que interferem na saúde do cidadão, fazendo uma regulamentação, desde o primeiro momento que você acorda pela manhã, você está usando o SUS, porque uma das primeiras coisas que você faz ao banheiro, pega sua escova de dente, sua pasta dentária, coloca e você escova os dentes. Tanto a escova de dente quanto a pasta dentária passaram por uma fiscalização na fábrica, onde os fiscais de vigilância sanitária conferiram se os componentes que estão naquela pasta estão dentro da condição correta, se não vai ter nenhuma lesão na boca, se não vai ter nenhum atrito, se aquela escova é feita de um plástico ou de cerdas que também não liberam nenhum composto tóxico para isso, e a partir disso a gente tem a água, que também é fiscalizada de forma sanitária na concessionária, no café da manhã todos os seus alimentos, e a gente continua usando a vigilância sanitária durante todo o dia. Se você vai no manicure, foi inspecionado, se você vai no cabeleireiro, todos os medicamentos que você toma passam por esse crivo. Então, assim, há uma previsão de que cerca de 75% do PIB montado, ele passa pelo crivo da vigilância sanitária em algum ponto. Ela é montada por três
níveis de esferas de governo. Ao nível federal nós temos a Anvisa, que é o que todo mundo reconhece mais facilmente pelos dados que aparecem nas reportagens e tudo. Mas a Anvisa ela tem a responsabilidade primária de equivalência com os internacionais e regulação, onde se constitui as regras diretrizes gerais. Nos estados, todas as 27 unidades da federação têm sua vigilância sanitária estadual e os municípios, todos os municípios do país têm vigilância sanitária a nível municipal. Bom, a gente tem aí um exemplo da experiência de Oswaldo Cruz e a gente poderia fazer um paradigma com isso. A gente vai lá e a gente estaria enfrentando uma quantidade de epidemias muito grandes. Durante a pandemia de Covid-19, a vigilância sanitária em todo o Brasil foi altamente demandada para poder fazer toda a contenção, para fazer todo o controle das medidas de segurança, de controle, de aprovação de vacina, de segurança biológica nos hospitais e nas áreas de atendimento, e tudo isso foi crucial para que fosse mais rápido. Das medidas de controle, quando se falava de isolamento social, para que a gente pudesse controlar. Então, muitas vezes a vigilância sanitária estava lá parecendo ser muito mal, porque estava fechando as festas, estava tirando todo mundo de bar, de restaurante, porque não podia. Mas a importância é o controle do comportamento, das ações, dos produtos que possam gerar danos à nossa saúde. Então, se a gente não tem isso, a gente vai ter sempre problemas. Nós temos aí alguns exemplos que acontecem, porque mesmo havendo vigilância sanitária, em alguns momentos a gente tem alguns riscos que acabam passando por cima disso. Então, algumas pessoas que executam procedimentos sem cumprir a lei adequadamente. Então, a gente tem alguns acidentes, tipo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, onde um achocolatado não seguiu o padrão e a gente teve aí mais de 30 crianças que tiveram a boca queimada por causa de um erro na fórmula do produto. A gente teve o episódio de uma cervejaria em Belo Horizonte, onde a gente teve 3 casos de óbitos e mais de 19 que estão com alguma sequela ou algum problema por causa do consumo daquele produto, que houve um risco sanitário. Então a gente tem diversos produtos e quando a gente olha as manchetes por aí, a gente vai ver que toda semana a vigilância sanitária está tirando toneladas de produtos ou está tirando alguma coisa fora do serviço. Aquele caso do carnaval, onde a gente teve os problemas de oculares com várias pessoas por causa das pastas de aplicação em cabelos, que foram isso. Então você consegue ver o trabalho da vigilância sanitária todo dia. Nós temos visto no Brasil, assim como em outras partes do mundo, uma tendência a não se valorizar tanto o trabalho público, o trabalho governamental. E há um certo desdém a isso, um certo menosprezo. Isso faz com que cada vez mais a gente vai enfraquecendo a situação de fiscalização, e isso se comporta nas prefeituras, estados e até a nível federal, na diminuição de profissionais contratados, que acaba refletindo em menos alcance dentro da necessidade de fiscalização. Em Manaus, por exemplo, nós temos mais de 40 mil estabelecimentos que têm comércio ou indústria de interesse sanitário que necessitam a fiscalização, e nós temos pouco mais de 100 fiscais atuantes na vigilância sanitária. Então a gente consegue perceber que nem com todo o trabalho empenhado durante um ano a gente conseguiria fazer todas essas fiscalizações. Então essa parte do recurso, que precisa também estar em constante atualização, que precisa ter uma qualificação e uma aceitação do trabalho interdisciplinar, porque a gente precisa realmente trabalhar entre profissionais
entre o farmacêutico, entre o químico. Ontem mesmo, por exemplo, a gente fez uma apreensão de óleo de soja que estava vencido e o regulado que tinha essa carga, o interesse dele era poder vender aquele óleo para poder fazer saneante, para poder fazer sabão ou alguma coisa do gênero. E aí você precisa da interdisciplinaridade para poder conversar com um químico, com um farmacêutico que trabalha nessa área para saber esse produto tecnologicamente ele pode ser utilizado, porque culturalmente as pessoas fazem sabão ou sabonete de óleo já usado, mas não pode, porque pelos controles de qualidade o produto tem que estar dentro da validade e tem que cumprir as especificações técnicas. Então essa interdisciplinaridade de saber tecnicamente o que vai acontecer, se aquele produto vai causar algum dano ou não, a gente precisa realmente aprender com os saberes de outras profissões. Então, a gente tem tentado buscar cada vez mais a participação da população, e um programa que tem dado muito certo é o envolvimento de crianças pequenas num programa de fiscal mirim com a Vigilância Sanitária de Manaus, já podendo orientar essas crianças, ambientar elas a essas necessidades de vigilância sanitária, porque quando nós tratamos de chás, de alimentos, mesmo que seja um chás que a cultura popular considere remédio e tudo mais, as pessoas consideram que elas já sabem muita coisa, e na verdade foge muito ao saber comum da população de cidade alguns efeitos adversos que isso pode causar. Então, muitas vezes a população fica ao lado de alimentos clandestinos que podem transmitir doenças graves, que sejam principalmente zoonoses, através dos alimentos que a gente come, como brucelose, tuberculose, toxoplasmose, entre outros que podem vir dessa condição. Danos químicos com produtos ou cosméticos ou saneantes. Então, a população precisa entender que ela aprendendo, reconhecendo que o produto que passa por uma fiscalização, por um controle, ele é muito mais seguro, e aprendendo quais são esses mínimos de qualidade para cada tipo de produto que você usa. Não reconhecendo esse mínimo de qualidade, ela procura fazer uma denúncia a qualquer ouvidoria, seja de vigilância municipal, estadual ou a própria ouvidoria do SUS. Isso vai ser encaminhado à instância reguladora específica, e a vigilância local daquele produto vai poder fazer uma ação e um controle específico. Como eu disse, são muitos estabelecimentos no país todo e nenhuma vigilância vai ter perna para acompanhar. Então, a população fazendo esse papel de triagem daquele produto e encaminhando para a vigilância ajuda muito a gente. Sim, eu gostaria que o público pensasse realmente entre uma condição que sempre é alertada, que quando a ação da vigilância sanitária às vezes possa parecer um pouco mais agressiva, ou de forma em que sempre é alegada a condição de que está se tirando o direito ao trabalho daquele cidadão. E em nenhum momento a vigilância sanitária ou qualquer outra expressão dessa forma gostaria de tirar essa questão do direito ao trabalho. Porém, o direito à saúde de todas as pessoas, o direito à saúde da sociedade, é um direito coletivo que é muito maior. Então, nós desejamos que todos os fabricantes, que todas as indústrias, que todos os comerciantes, que todos os restaurantes, todos os prestadores de serviço tenham o seu direito ao trabalho, preservando a saúde daquele consumidor que está ali sentado na frente dele, que tem uma relação importante com ele, porque a intenção daquele comerciante, daquela indústria, é realmente prestar o melhor para o seu cliente, e isso passa por cumprir esse regulamento para poder fornecer um produto ou serviço com segurança para a saúde.